Conexão Sapiens. A ciência desvendando você. Podcast número 21 da fase inicial de síntese, área socialidade. Sabotagem da sua socialidade pela emoção. Oi, pessoal. Muito bom estar de volta hoje no episódio 21. Lembro-me bem de uma conversa que eu tive com um amigo e colega de trabalho, na época em que eu estava fazendo pesquisa em imunoterapia para pacientes com câncer de cabeça e pescoço, no Hospital das Clínicas da FMUSP. Ele calmamente me ajudou a confrontar problemas que eu estava evitando de enfrentar e me mostrou o caminho de como eu deveria iniciar conversas difíceis. A maturidade e a coragem dele sempre me inspiraram. Um médico cirurgião que foi um modelo para mim. Esta conversa ocorreu há mais de 20 anos e, infelizmente, eu não pude dizer a ele como isso me impactou, pois, por ironia do destino, o câncer o levou muito cedo. Ter a coragem necessária para enfrentar o próprio medo, parar de procrastinar e entrar na arena para fazer o que é certo é uma habilidade que a gente não nasce sabendo. Porém, uma vez que você entende o quão importante, fica difícil voltar aos antigos hábitos. O padrão que se espera de si mesmo muda. Muitos anos depois, após uma conversa no meio da tarde de um dia agitado de trabalho, eu ainda estava um pouco emocionado, com os olhos marejados, quando um colega se aproximou e me perguntou se eu estava bem. Disse a ele que eu estava bem, mas tinha acabado de ter uma conversa de cerca de 1 hora que tinha sido um pouco emocionante, nada triste, porém algo importante, relembrando momentos significativos da vida. Este colega me disse, surpreso, que ele não se recordava de ter tido uma conversa de trabalho em que ele ficasse emocionado. Eu disse que conversas que envolviam momentos um pouco mais emotivos, por motivos de saudade, tristeza, alegria, eram bastante comuns na minha rotina de trabalho. Tenho muitos colegas que tive conversas memoráveis sobre a vida, sobre filhos, perdas, vitórias. Muitas pessoas não costumam conversar de forma mais íntima, em conversas mais difíceis, mais emotivas. Há um grupo de pessoas em que a confiança mútua, necessária para conversas mais íntimas e significativas, não existe. Intimidade e vulnerabilidade estão completamente fora de cogitação. Enfatizei bastante no episódio sobre o Harry e a Hermione a importância de se ter um BFF, né? um amigo especial que se confie plenamente e se cultive um relacionamento profundo. O limite da qualidade dos seus relacionamentos sociais é o seu melhor relacionamento. Caso você não tenha amigos íntimos, todos os seus relacionamentos serão superficiais. A importância de se cultivar intimidade deve ser ressaltada, pois a socialidade saudável é uma pedra fundamental para a sua saúde e felicidade. Portanto, se torna essencial a coragem para enfrentar as emoções que colocam obstáculos no caminho de uma socialidade saudável. Parafraseando a pesquisadora Brené Brown, coragem para enfrentar o medo, a tristeza, a raiva e o desprezo será fundamental para que você possa entrar na arena. A arena imaginária, descrita por Brené Brown, simboliza a necessidade de ter coragem para se expor e enfrentar os desafios necessários para se integrar de uma forma significativa na nossa própria vida social.
Construir relacionamentos na vida pessoal ou profissional que tenham a qualidade necessária para conversas mais íntimas demonstra uma socialidade mais robusta e saudável. Se sentir seguro o suficiente para uma conversa íntima que expõe vulnerabilidades de ambos os lados, reflete o que há de mais saudável na nossa humanidade. Ter a coragem de conversar sobre assuntos difíceis e depois retomar o seu dia demonstra uma habilidade de lidar com as próprias emoções. Durante o trabalho como médico, perdi a conta do número de vezes em que eu tive uma conversa difícil. Empatia e compaixão devem fazer parte integral da nossa vida social. A coragem para conversar sobre algo mais difícil não acontece espontaneamente e necessita de treinamento. Durante milhões de anos, os seres humanos evoluíram em uma aldeia pequena, onde todos choravam e sorriam juntos. Tinham intimidade profunda de uma convivência intensa e com objetivos comuns. O contexto da nossa vida atual não provê esta dinâmica. O sucesso na nossa vida social depende muito do desenvolvimento individual, conforme discuti no podcast sobre as duas jornadas humanas. O sucesso e o progresso em ambas as jornadas ocorrem paralelamente. Não é possível estabelecer uma relação íntima sem fazer o dever de casa de aprender a lidar com as próprias emoções. Socialidade saudável e cognição emocional refinada estão intimamente integrados dentro do sistema de conexões da vida humana. É importante destacar esse fato, pois muitas pessoas se sentem sozinhas e procuram no mundo como curar a dor do isolamento social. Porém, é possível que estas pessoas precisem olhar para si mesmas e aprender a desenvolver uma vida emocional mais madura para trilhar o caminho de uma vida social mais saudável. Atingir o equilíbrio para a dedicação balanceada entre as duas jornadas requer uma perspectiva que deve alternar um olhar para o social com um olhar para o interno. A vida se tornou mais corrida e o tempo é um recurso raro e protegido agressivamente. Dá a impressão de que não teremos mais espaço ou tempo para conversas íntimas e difíceis. Conversas que requerem uma conexão mais íntima com compaixão ou uma demonstração de vulnerabilidade. Só pode começar caso ambos os lados estejam comprometidos com o relacionamento, que pode ser de amizade, família ou romance. Procrastinar conversas que temos medo de enfrentar é a regra. Frequentemente faremos o mais fácil e não o que é certo a se fazer. O problema de deixar o nosso medo comandar as nossas ações é que o preço é pago a longo prazo e o benefício de curto prazo é uma ilusão. Conseguir enfrentar conversas difíceis, às vezes somente ouvir com empatia, sem fazer nada mais, demonstrando respeito e consideração pela pessoa que sofre, pode ser o melhor que poderíamos fazer naquele caso. Décadas de pesquisa sobre o câncer me tornou uma referência. Conversas sobre o sofrimento de pessoas com câncer aconteceram mais vezes do que eu gostaria de contar. Nunca foi fácil ter a conversa e no decorrer de anos fui gradualmente entendendo qual a recomendação e como demonstrar respeito e empatia mesmo diante de situações sem nenhuma opção. Conversar sobre como se preparar para a própria morte ou a morte de alguém que você ama muito nunca foi fácil. Porém, estas conversas serviram de base de uma conexão de amizade com inúmeras pessoas. E apesar de muitas vezes eu não ter nenhuma solução a oferecer, acredito que sempre foi fundamental demonstrar empatia e ouvir. Ou seja, estar presente dentro da arena.
Saber refletir sobre as nossas próprias emoções, para que possamos estar presentes quando necessário e não permitir estas emoções nos levar para o caminho do que é mais fácil, mas não o certo a fazer, requer crescimento, reflexão e coragem. Porém, mesmo quando triste, após uma conversa difícil, a gente pode ir para casa em paz, com a sensação interior de ter feito o melhor possível. Acredito que postergar ou nunca enfrentar as nossas próprias emoções para fazer o que é certo se torna um hábito, e a longo prazo esta pessoa se sentirá uma grande impostora. Uma das conversas mais difíceis que eu já tive, confesso, não consegui lidar de forma madura. Fiz comentários superficiais e não consegui me conectar ou empatizar com um pai que havia perdido um filho após um acidente banal. A dor deste pai era algo tão profundo e difícil de manejar. Ainda não sei se conseguiria lidar com tanto sofrimento, mas acredito que eu deveria sempre tentar. Isto não significa que todas as suas conversas devem ser sempre densas e profundas. Qualquer tipo de conversa tem o potencial de enriquecer a sua socialidade. O ponto é ter interações onde ambos os lados da conversa estejam sintonizados cognitivamente e emocionalmente. Esta necessidade de olhar para o mundo interior e entender as emoções que o mundo exterior nos traz é um passo crítico no caminho de uma socialidade saudável. A prática necessária para olhar para fora e para dentro alternadamente, com o objetivo de achar o equilíbrio certo para manejar as próprias emoções e cultivar uma socialidade saudável, é um exercício que requer esforço e coragem. Saber identificar como as nossas emoções moldam o nosso comportamento diante de situações sociais não acontece por acaso. Identificar como as diferentes emoções, principalmente a tristeza, raiva, medo e o desprezo, podem moldar o que faremos em situações sociais diferentes, irá demandar tempo, reflexão, conversas e muitas outras atividades até chegar no ponto em que você se torna alguém que pode construir relacionamentos íntimos, se mostrar vulnerável e construir um ambiente seguro o suficiente para as outras pessoas se sentirem confiantes em você para demonstrar vulnerabilidade também. Neste momento, você passa a ser o agente da sua própria vida emocional e não uma vítima dela. Não saber lidar com as nossas próprias emoções causa danos não só na nossa própria individualidade e autodescoberta, com uma identidade frágil, ou seja, síndrome do impostor, mas também afeta nossos relacionamentos. A falta de uma cognição emocional refinada irá causar danos individuais e sociais. Parece paradoxal que você precise aprender o valor da vulnerabilidade para aumentar a autoconfiança, mas acredito que este seja o caso. Uma das emoções que mais traz a paralisia social é o medo. O medo de ter conversas íntimas, de se expor como um impostor, de perder o status social, de ser agredido, entre muitos outros medos diferentes. Paralisa e causa uma socialidade frágil que, por si, causa mais medo, gerando um círculo vicioso. Aceitar a presença do medo na nossa socialidade, respeitando esta emoção como algo significativo, sem permitir que este tome a direção, trará autoconfiança. A grande maioria das situações fantasiadas que geram o medo são fabricações de uma mente fértil. Permitir que o medo molde a narrativa da nossa mente irá paralisar a nossa vida continuamente. Não entraremos na arena da vida. Outra emoção
que frequentemente sabota a nossa socialidade é o desprezo, principalmente quando a outra pessoa é diferente de nós ou pensa de forma oposta. Isto é muito natural entre os seres humanos devido ao nosso viés cognitivo contra quem é diferente. Homo sapiens é muito desconfiado com pessoas de outra tribo. Perdi a conta do número de vezes que comecei a conversar com alguém que falava ideias ou argumentos que eu considerei, a priori, completamente estúpidos. Quando eu percebo este viés contra tudo que a outra pessoa fala, procuro dentro da minha própria mente identificar os argumentos que demonstrarão que eu posso estar errado. Busco usar a metacognição para promover para mim mesmo as ideias das pessoas que me incomodam. Ou seja, eu coloco minha mente para trabalhar e provar para minha emoção que a pessoa pode estar certa. Várias vezes aprendi bastante e identifiquei ideias inovadoras e criativas que permitiram avanços importantes nas pesquisas que eu fazia. Adotar a diversidade tem um efeito muito profundo na qualidade na nossa socialidade. Porém, requer autocontrole e uma cognição emocional sofisticada. Cultivar uma vida entre pessoas que pensam e agem como nós mesmos, sem reconhecer internamente como o desprezo pelo diferente está moldando o nosso comportamento, é uma receita perfeita para a mediocridade. O Conexão Sapiens irá aprofundar a discussão a respeito de metacognição durante os episódios da área cognição e discutir o reconhecimento das diferentes emoções durante os episódios da área individualidade. A combinação de uma alta consciência corporal, combinada com a capacidade de reconhecer as próprias emoções e a capacidade metacognitiva, pode criar a combinação certa de habilidades necessárias para a regulação emocional durante interações sociais. Existem várias habilidades diferentes que, quando existentes, agem sinergicamente para permitir um equilíbrio emocional que favorece uma vida social rica. É preciso entender todo o sistema e cada um dos componentes para poder desenvolver um plano de aprendizado das habilidades certas. As nossas emoções irão moldar a nossa socialidade e vice-versa. O contato social desencadeia emoções que devem ser monitoradas e manejadas ativamente para cultivar a socialidade. E uma vida social rica irá prover a experiência necessária para você desenvolver a sua cognição emocional. Esta capacidade cognitiva de apontar a nossa atenção alternadamente para fora e para dentro, quando adequado, ilumina a direção que irá trilhar a nossa jornada individual e social. O grande perdedor desta história será a síndrome do impostor. Por favor, me envie sugestões, críticas construtivas e perguntas. Para concluir, caso você ache que este é um assunto que vale a pena, visite a website www.conexãosapiens.com.br. Um grande abraço. Meu nome é Claudio Abdala, sou médico e tenho experiência de clínica de atender pacientes de mais de uma década, trabalhando principalmente no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu me formei na Universidade Estadual de Londrina e fiz residência na medicina da USP e meu doutorado também foi na FMUSP. Fiz o meu pós-doutorado no Hospital Brigham and Women's da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, em Boston. Faz 24 anos que eu faço pesquisa e desenvolvimento de novos tratamentos para o câncer, com inúmeras publicações científicas.
17 anos atrás, eu mudei para os Estados Unidos e, na minha carreira dentro da indústria farmacêutica, trabalhei em várias grandes indústrias, como a Merck, a Sanofi, a AstraZeneca e a Bristol Myers Squibb. O ápice da minha carreira como executivo da indústria farmacêutica foi a posição de Senior Vice President, chefe mundial da oncologia médica de uma dessas grandes indústrias, liderando centenas de ensaios clínicos e um orçamento anual de 1,2 bilhões de reais. Como executivo da indústria farmacêutica, eu fui pioneiro no desenvolvimento da imunoterapia em câncer, membro do time que desenvolveu e lançou o primeiro medicamento de imunoterapia que demonstrou o aumento da sobrevida. Eu estive envolvido no desenvolvimento e lançamento de 7 novos medicamentos oncológicos, que hoje são utilizados em mais de uma dúzia de tumores e em várias dezenas de indicações diferentes. A imunoterapia no câncer foi uma das causas que, pela primeira vez na história, houve uma redução da mortalidade do câncer e foi o racional do Prêmio Nobel de Medicina de 2018 que o professor James Allison recebeu. Eu trabalhei diretamente com o professor James Allison durante o desenvolvimento da primeira imunoterapia que demonstrou benefício de sobrevida num estudo randomizado. Também fui membro do National Cancer Policy Forum, um grupo que faz parte da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos e aconselha políticas relacionadas ao câncer. Também participei no board da Sociedade Norte-Americana de Imunoterapia em Câncer, entre várias outras sociedades médicas dos Estados Unidos e da Europa. Liderei iniciativas pioneiras em compartilhamento de dados em oncologia, que foram reconhecidas pelo renomado think tank Faster Cures e pelo 41º presidente dos Estados Unidos, George H.W. Bush. Também liderei a resposta à crise da pandemia dentro de uma das grandes indústrias farmacêuticas americanas, iniciativa que, pela sua excelência, recebeu reconhecimento da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Recentemente, comecei um projeto que tem sido uma verdadeira paixão para mim, o Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. É um podcast que busca ir além das histórias passageiras, oferecendo uma exploração profunda e duradoura com o objetivo de sintetizar a ciência no apoio à sua jornada de crescimento social, pessoal e cognitivo. Esta síntese é o resultado de mais de 2 décadas de estudo.